Deus os abençoe a cada um que neste momento está aqui e pode me ouvir falar um pouco do que Deus tem, do que Deus quer que nós conheçamos. Eu estava mostrando para vocês no começo uma foto aqui simbolizando Satanás e Satanás foi um anjo que foi expulso do céu, que se rebelou contra Deus e por isso não pôde mais permanecer no céu. Satanás foi conhecido no céu, os anjos o amavam, era formoso, foi conhecido como sinete da perfeição, cheio de sabedoria, de pedras preciosas se cobria, era ungido, e etc. Satanás teve muitos privilégios, da qual não deu valor e perdeu tudo isto. E nós precisamos saber o que nosso Deus e Pai nos fala sobre este anjo que foi expulso do céu. Diz assim, em Ezequiel 28, verso 6: Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então, Satanás estimava o seu coração como se fosse o coração de Deus. A profetisa Ellen White, escrevendo sobre esse assunto, dá a entender bem claro que esta profecia não está direcionada somente ao rei de Tiro. Em Ezequiel 28, 12 e 17, 28, 6 e Isaías 14, 13 e 14, encontramos as seguintes profecias. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim era Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas cobrias, tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, nos brilhos das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, estava no Éden. No dia que se achou iniquidade, então, lamentavelmente, a tragédia aconteceu. Diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Estimas o teu coração como se fora o próprio coração de Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a grande derrota de Satanás. Ninguém pode querer tomar o lugar de Deus, ultrapassar a Deus, porque somente Ele é o Criador, mantenedor do universo, Ele que mantém todas as coisas, pois todas foram criadas por Ele. Satanás agora estava cheio de orgulho, mentira, rebelião, ciúme e cobiça. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, diz: a sua cauda
levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essas estrelas foram os anjos de Deus que estavam no céu, que foram enganados por Satanás. Satanás causa uma rebelião, consegue enganar a terça parte dos anjos de Deus, já não era mais perfeito em seus caminhos, só restava agora ser expulso. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele." Acabou-se toda a glória, todo o privilégio, toda a exaltação de Satanás foi desfeita, porque Deus, conhecedor de todas as coisas, jamais permitiria que um anjo tomasse o seu lugar. Satanás também era conhecido como estrela da manhã. Em Isaías 14:12 diz: "Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações." Satanás agora cobiçava os lugares que não era lícito a ele, e o seu coração estava longe de Deus. Em Isaías 14:13 diz: "Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte." Essa foi a cobiça de Satanás. Satanás queria possuir os lugares mais altos e até mesmo ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14: "Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Jamais Deus o Pai aceitaria isto. No livro O Grande Conflito, da escritora e profetisa Ellen White, ela escreve sobre este príncipe dos anjos que estava cobiçando o lugar de Deus. Ela diz: "Cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder de que era a prerrogativa de Cristo. A inveja tomou conta daquele que um dia teve lugares privilegiados. O seu orgulho levou a querer ser como Deus." Ezequiel 28:6. No Grande Conflito diz: "Ele inspirava ser igual a Deus. Todavia o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em autoridade e poder." Este era Jesus Cristo. Segundo Ellen White, em todos os concílios de Deus, Cristo tomava parte, mas Lúcifer não era permitido entrar no conhecimento dos propósitos divinos. Por quê? Perguntava o poderoso anjo. Deveria Cristo ter a supremacia? Porque é ele assim honrado acima de Lúcifer? Era isso que Lúcifer falava? Na verdade, ele estava descontente e deixando seu lugar na presença de Deus. Lúcifer saiu a difundir o descontentamento entre os anjos. Estava insatisfeito, conseguira enganar os anjos. Cobiçou, mentiu, o orgulho tomou conta do coração. Estava cheio de ciúmes de Cristo e causou rebelião. Expulso do céu agora, ele ataca o povo de Deus com as astúcias, desânimo, engano, perseguição. A astúcia de Satanás, em 2 Coríntios 11:14, ele diz:
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás vem parecendo um anjo bom, uma pessoa boa, transmitindo coisas agradáveis para confundir a mente das pessoas. E precisamos ter cuidado com isso. O desânimo de Satanás. Em Hebreus 3,13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, vamos ter cuidado, porque o pecado que reina em nosso corpo pode nos enganar. O engano de Satanás em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós temos que tomar cuidado. Uma onda de falsos pregadores que pregam por dinheiro, curas, milagres, sinais, prodígios de mentira, estão tudo a serviço de Satanás. É hora de reconhecermos o que a palavra do Senhor diz. Leia Mateus 24, para que você possa entender melhor. Perseguição de Satanás, em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mulher na Bíblia é a igreja de Cristo. Essa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, estamos nos momentos finais da história e Satanás tem lutado contra o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esta é a grande perseguição que se desencadeará nos últimos dias. Desde os tempos antigos ela tem começado, mas novamente ela virá com força maior do que na primeira. E precisamos estar preparados para estes momentos. Precisamos continuar guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Assim como Deus tem seus ministros para levar ao mundo a última mensagem do Evangelho eterno, ensinando a guardar todas as coisas, Satanás também tem seus agentes para levar o engano. Satanás lá no céu seguiu firme com sua maldade. Ellen White, escrevendo sobre o assunto, no livro História da Redenção, página 18, diz: Deus informou a Satanás, apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos, e que requereria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Satanás declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu, pelo poder da força contra força. Os anjos, ao ouvirem isso, choraram. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e suas exultantes jactâncias. Deus declarou que os rebeldes não mais poderiam permanecer no céu. Durante milhares de anos, esses inimigos de Deus vêm lutando contra a lei do Criador. Lá no céu, segundo Ellen White, ele chegou a declarar que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir a sua própria vontade, a qual os guiaria, sempre retamente, que a lei era uma restrição à sua liberdade e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumira. Abolir a lei. Satanás vem lutando durante muitos anos para isto e vem enganando pessoas em todo o mundo, dizendo que a lei de Cristo foi anulada na cruz, dizendo que foi abolida. Meus queridos, temos que olhar
para a lei de Deus, os 10 mandamentos, e assumir os 10. Porque Jesus disse, qualquer que diz que guarda toda a lei e tropeça em um, é culpado de todos. Não são 9 mandamentos, mas 10. Porque se você diz que guarda a lei e apenas você não guarda um, que se chama sábado, os outros 9 vai demonstrar também desobediência, porque você não cumpriu os 10, e são 10 e não 9. Agora ele está atuando e usando seus agentes para ir contra a lei do Todo-Poderoso, dizendo que a lei foi abolida, mas Deus tem seus ministros que observam com muito amor e ensina. Em Romanos 3:31, Paulo diz: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei de Deus, segundo Paulo, é para ser estabelecida e não anulada, não abrogada. Mas a lei continua firme, é a lei da liberdade, a lei real, a lei do amor que permanece em nós. Essa lei jamais Deus aboliu. Então, meus queridos irmãos, estamos vivendo os últimos momentos na história da humanidade. Que Deus vos abençoe, que Deus guie os teus passos e que você aceite a verdade e não as mentiras de Satanás. Que o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado a cada instante. Que Deus vos abençoe neste momento e permaneça firme para sempre.